Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo poder da vossa palavra, purificai, Senhor, os meus pensamentos. Afastai de mim, Senhor, os maus pensamentos. Pelo amor da vossa palavra, Senhor, purificai a minha língua, que ninguém se sinta triste por palavras que saem da minha boca, Senhor. Purificai, Senhor, os desejos do meu coração, que o meu coração, Senhor, cada dia se pareça com o vosso. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estávamos vendo no capítulo 13 de São Mateus as parábolas. São várias parábolas que vimos até o evangelho de ontem. E depois das parábolas nós vemos no evangelho de hoje que Jesus dirige-se para a sua terra. Que terra é essa? Nazaré. Jesus volta à sua pátria, Nazaré. Ele que nasce em Belém e depois passa os seus 30 anos de vida oculta em Nazaré. Volta a uma sinagoga e, diz o Evangelho, ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. A primeira parte do Evangelho é positiva. Jesus ensina na sinagoga e as pessoas ficavam admiradas. O final do Evangelho é negativo. A admiração vira escândalo. Nós vemos duas partes no Evangelho de hoje bem diferentes e bem distintas. Depois da admiração, as pessoas começavam a dizer: meu Deus, de onde vem essa sabedoria, esses milagres? Ele não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram conosco? De onde ele vem tudo isso? Nós estamos percebendo que Jesus, estando na sua terra, ele é julgado por pessoas que conheceram ele. Pessoas que conviveram com Jesus ao longo dos seus 30 anos de vida oculta em Nazaré. Pessoas que tinham conhecimento de causa. Bartimeu, filho de Timeu. Na época de Jesus, as pessoas também eram conhecidas como filho de fulano, filho de ciclano. E é por isso que eles dizem: ele não é o filho do carpinteiro? Carpinteiro, poderíamos dizer. Filho de José? A sua mãe não se chama Maria, os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Muitas pessoas pegam esta passagem para falar sobre a família de Jesus, mas aqui nós temos que entender na exegese bíblica que no tempo de Jesus a palavra irmão significava parente.
Aqui estamos falando de primos, de parentes próximos de Jesus, e não de irmãos de sangue. Não estamos falando de Tiago, José, Simão e Judas, que também eram filhos de Nossa Senhora. Não é isso. Mas estamos falando aqui da família de Jesus. Então, de onde lhe vem tudo isso? E aqui muda-se a admiração por escândalo. E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Jesus volta, depois do início da sua vida pública, a Nazaré, e ali ele é interpelado por pessoas que o conheciam. O Evangelho de hoje nos mostra, irmãos e irmãs, que aquelas pessoas, elas tinham um olhar humano sobre Jesus. Quando eu e você temos um encontro pessoal com Jesus e a nossa vida muda, as pessoas que nos conhecem, os amigos próximos, as pessoas da nossa família dizem: mas ele está fazendo isso? Mas essa pessoa agora mudou de vida, ela fazia isso e agora ela está fazendo aquilo. As pessoas mais próximas de nós são as primeiras que começam a ver essa mudança em nós. Só que elas têm um olhar humano. Elas têm um olhar humano e não um olhar divino. Quando Jesus chama Mateus, por exemplo, e diz: segue-me, Mateus levanta, segue Jesus, e depois Mateus dá um jantar onde tinha vários cobradores de impostos, e os amigos próximos de Mateus diziam: esse cara não pode ser o Messias. Se ele fosse o Messias, ele saberia que ali só tem pecador. Vejam, o Mateus que levantou e seguiu Jesus não era o Mateus que estava sentado. O Mateus sentado era o Mateus cobrador de impostos. O Mateus que levantou era o Mateus apóstolo, seguidor de Cristo. O Mateus que levantou, escutou o chamado de Deus: vem e segue-me, e levantou. Portanto, o Mateus que deu o jantar não era mais o cobrador de impostos, era um novo homem, era o apóstolo. Ele tinha mudado de vida. Mas as pessoas que estavam ao redor de Mateus estavam com o olhar do Mateus antigo, do Mateus velho. Nós corremos esse risco. O Evangelho de hoje, se nós atualizarmos na nossa vida, pode nos dizer que muitas vezes nós temos esse olhar sobre as pessoas quando nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer nas pessoas. O Espírito Santo pode mudar as pessoas. E muitas vezes eu e você temos o olhar antigo, mas fulano, mas ciclano, mas beltrano, e nos esquecemos de que pelo poder do Espírito as pessoas podem mudar. Eu e você mudamos porque as pessoas também não podem mudar. Corremos o risco de termos um olhar fariseu, um olhar de julgamento. E hoje o Senhor está nos pedindo simplesmente para acreditarmos naquilo que Ele pode fazer nas pessoas. Eu te convido a fechar os teus olhos por um instante nesta Eucaristia, e que nós possamos pedir para Deus a graça da fé. O Evangelho de hoje termina dizendo que Jesus não realizou nenhum milagre porque aquele povo não tinha fé. Senhor Jesus, nós não queremos ser como aquele povo. Dai-nos o dom da fé. Nós queremos acreditar, Senhor, que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Nós queremos acreditar, meu Deus, que Tu tens poder para tudo. Jesus, retira do nosso coração este coração incrédulo, este coração que muitas vezes olha as coisas com um olhar humano, um olhar humano que julga, que critica e que muitas vezes não acredita na Tua ação. Jesus, eu estou acreditando. Eu acredito, Jesus, na mudança da minha casa. Eu acredito, Jesus, na mudança da minha família. Eu acredito, Jesus, que o Senhor pode intervir nas enfermidades da minha casa, da minha família. Eu acredito. Sim, Jesus, se o Senhor não realizou nada em Nazaré por causa da falta de fé do povo, eu não quero ser assim.
Eu creio. Eu creio, Jesus, que Tu podes tudo. Eu creio que Tu podes mudar. Mudar a mim, Jesus, em primeiro lugar. Mudar o meu coração. Transformar este coração, muitas vezes de pedra, em carne. Mas para isso, Senhor, eu preciso do auxílio do Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, e dai-nos a graça de acreditar que para Ti nada é impossível, meu Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, e dai-nos a graça de ter um olhar sobrenatural sobre as coisas, e não um olhar humano, não um olhar que para nos fatos, mas um olhar que vê além. Eu quero, Jesus. Eu quero, Senhor, ser um homem cheio do Espírito. Um homem que acredita que o Senhor pode realizar qualquer coisa. Um homem que acredita na mudança das pessoas e naquilo que o Espírito Santo pode fazer nelas. Eu quero acreditar, meu Deus, eu creio. Vem, Espírito Santo, sobre nós e batiza-nos nesta manhã, nos dando a graça deste ardor. Um ardor incansável de quem não desiste das almas. Um ardor incansável de quem não desiste da evangelização. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!